Vamos lá. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. A partir do versículo 7. Diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vô-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite. Isso só é possível porque o Senhor nos concedeu a vida, permitiu que nós respirássemos, permitiu, meu Pai, que nós pudéssemos contemplar a vida que o Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, tem nos dado todos os dias. Somos gratos ao Senhor e viemos aqui nessa noite, também, meu Pai, buscar a tua face, te adorar, te louvar, ter uma experiência com o Espírito Santo, sermos impactados pela tua presença, pela tua glória. Meu Deus, que nós não saímos daqui frustrados e nem vazios, mas saímos daqui cheios da tua presença, em nome de Jesus. Continuamos dependentes, necessitados do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os que concordam, digo amém. Amém. Irmãos, ano 2026, enchei-vos do Espírito. Esse ano nós vamos falar muito a respeito disso, porque é a proposta para a nossa vida. E eu não estou fora dessa proposta. Eu tenho pedido a Deus, clamado ao Senhor, por misericórdia, porque tem que ser diferente. Tem que acontecer algo que realmente mude a nossa vida, que impacte a igreja, que atraia um avivamento para as nossas vidas. E nós sabemos que quem pode mudar, quem pode nos convencer de todas as coisas, é somente o Espírito Santo. Você pode ouvir muitas palavras, você pode receber muitas direções, você pode receber muitos conselhos, mas se o Espírito Santo não formalizar essas coisas na nossa vida, nós vamos continuar do mesmo jeito, sendo pessoas problemáticas, pessoas que vivem um evangelho muito medíocre, onde não há mudança, onde não há crescimento. No mundo, a gente nasce, cresce, vai estudar, e sempre o objetivo, sempre a vida nos leva a um crescimento. Então estudamos, fazemos até o ginásio, depois fazemos um curso técnico, ou fazemos uma faculdade, e depois exercemos a profissão, mas sempre buscando crescimento.
melhoria. O reino de Deus não é diferente. O apóstolo Paulo falou das fases do crente que toma leite, o crente menino, mas o crente que cresce, o crente maduro. Então, as fases de crescimento na nossa vida, elas são necessárias. E o Senhor nunca nos abandonou, porque Ele disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Mas parece que às vezes o problema na vida do crente é que ele aprende e não pratica, e não vive o que aprendeu. Irmãos, a única forma de você entender a realidade, a verdade da palavra de Deus, é quando nós praticamos, é quando nós obedecemos a palavra de Deus, é quando nós obedecemos a direção de Deus. Mas os crentes insistem em, às vezes, querer tomar decisões por a sua vontade própria e acha que vai dar certo. Não vai dar certo. Irmão, se a gente fizer coisa errada e der certo, não é Deus. Não é Deus, amado. Porque para as coisas dar certo na vida do cristão, ele tem que começar fazendo certo. Olha esse piso aqui que nós reformamos já há alguns anos. Olha a risquinha aqui, ó. Você vê, ó? A risca está aqui, e você segue essa risca, ó, lá no fim. Ela está ajustadinha, está certinha, está. Agora, se o nosso bom pedreiro Gilmar, foi o Gilmar que fez, olha a propaganda aí, hein, Gilmar? Depois dá uma comissão, hein? Foi o Gilmar que fez. Se ele começa, amado, com essa linha fora do nível, e 1 milímetro só errado aqui no começo, como você acha que ia chegar lá no fim? Ia chegar torto. Então, a gente, amado, a gente não vive do que parece. A gente não vive do que parece que é certo. A gente vive do que é certo. A gente vive do que é verdade. Não há meio termo. Não há meia verdade. Meia verdade é mentira. Nós precisamos aprender a viver a verdade de Deus. Agora, eu estou falando que é fácil, estou falando que não, amanhã você teve uma experiência com Deus e amanhã está tudo certo, você está zerado. Não! Porque é um processo de aprendizado, de mudança e de transformação. Então, o Espírito Santo veio para... Um dos propósitos é esse, de transformar a nossa vida, de mudar os nossos métodos, os nossos modos, e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, lá em Romanos 3, diz que todos pecaram. Quantos pecaram? Então, todos pecaram. Mas, pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, eu não prejudico ninguém, eu honro meu pai e minha mãe. Eu sei que você não vai estar melhor do que o filho, o jovem rico, porque o jovem rico era muito melhor do que nós. Jesus até amou a vida dele. A Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem, porque era um jovem, amado, um jovem na juventude, obedecendo os mandamentos, na juventude, honrando o pai e a mãe, porque hoje em dia os jovens, amado, tem muitos jovens hoje, que é uma desgraça na vida do pai e da mãe, é uma desgraça
no meio da família. Tem jovens hoje destruindo a família, destruindo a honra do pai, a honra da mãe, fazendo o pai e a mãe gemer. Agora nós estamos na geração Z, é Z de 0, porque não cresce. Uma geração mimada, chorona, reclamona e murmuradora. Mas, irmãos, gente que prejudica. E nós nascemos pecadores. Agora eu vou dizer para você que o maior pecado que existe não é matar, não é roubar, não é fazer mal para as pessoas. O maior pecado que existe na humanidade, amado, é não conhecer a Cristo. É não conhecer a Cristo. Imagina você passar nesse mundo, a pessoa passar nesse mundo e descobrir lá no inferno que o Cristo veio, morreu numa cruz para salvar a humanidade, e a pessoa deixou passar essa oportunidade. Deixou passar. Não creu, não se converteu, não se salvou, não entregou a vida para Jesus, não foi batizado, não recebeu o batismo no Espírito Santo, não nasceu de novo. Irmãos, quantas coisas maravilhosas Jesus trouxe para a humanidade. E nós vemos aí, eu fico até com dó do ateu, porque o ateu, ele não crê. Mas ele se acha bom porque ele não faz mal para as pessoas, mas ele está igual um assassino, está igual um viciado, está igual uma pessoa cheia de ódio, porque ele é incrédulo, e a incredulidade é algo que nos afasta de Deus. Jesus um dia foi para a sua cidade, voltou lá, e a Bíblia diz que ele não fez quase nenhum milagre, por causa da incredulidade daquele povo. Irmãos, e o maior pecado que existe na face da terra, não é roubar e não é matar, é não conhecer Jesus, é não ter fé em Jesus, é não servir Jesus, é não receber Jesus, é não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é não andar com o Senhor. E o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, desse maior pecado, porque a obra maior do Espírito Santo, amado, não é nem transformar eu e transformar você, mas é revelar Jesus, é revelar que nós somos pecadores, porque para eu me arrepender dos meus pecados, eu tive que receber uma revelação de Deus, que eu era pecador, porque se eu não recebesse essa revelação, eu não iria me arrepender dos meus pecados, eu não iria, amado, ser convencido, se o Espírito Santo não me convencesse, que em primeiro lugar eu era pecador, que eu estava caminhando para o inferno, estava indo para o inferno com toda a minha bondade, com toda a minha boca boa, com tudo aquilo que eu fazia, com as minhas boas obras, mas estava indo para o inferno, porque eu acreditava que ser bom era suficiente, e eu descobri que ser bom já me condenava.
A minha bondade já me condenava, porque eu não me achava pecador. E Jesus me convenceu. E eu entendi então que eu tinha uma necessidade de ser salvo, de entregar a minha vida para Jesus, de recebê-lo, de aceitá-lo. Se eu quisesse viver uma nova vida, uma vida no reino, uma vida agora totalmente diferente. Então ele convenceu. E a partir daí, a história começa a mudar. E eu entendo, amado, que nós precisamos de uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. Porque se ele veio para ensinar, você pode ser ensinado por ele, mas é necessário que você e eu obedeçamos o Senhor. Porque nós fazemos coisas erradas, conscientes. Porque se nós tivermos uma experiência com o Espírito Santo, se nós formos cheios do Espírito Santo, se nós verdadeiramente deixar o Espírito Santo nos conduzir, irmão, irmã, a nossa vida vai ser diferente demais. Porque se eu for tomar uma decisão, e essa decisão não é correta, o Espírito Santo vai dizer, olha, não tome essa decisão, porque ela é errada. Então, irmãos, eu estou vendo muito crente tomando decisão, não é porque eu ouvi o Espírito Santo, é porque eu ouvi a voz do coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e perverso. E eu não posso ser movido pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, eu não posso ser movido pelo meu coração, porque o apóstolo Paulo falou que o coração dele, que a carne dele queria fazer o que ele não deveria fazer. E às vezes nós nos pegamos fazendo o que nós não deveríamos fazer, e fazemos. Sabemos que é errado, mas fazemos. E fazemos por conta do coração, não pela voz do Espírito, porque se nós ouvirmos a voz do Espírito, o Espírito dirá, não faça, ou faça, ou fale, ou não fale. Se nós ouvirmos a voz do Espírito, amados, muitas picuinhas evangélicas acabariam. Muitas coisas dentro da igreja seriam resolvidas em paz. Não haveria manifestação de inimizades. Ou, eu gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, eu gosto do pastor Miguel, eu gosto do pastor Sandro. Acaba com todas essas coisas aí, amados. Acaba com tudo isso, todas essas besteiradas, gospels, que a gente vai arrumando. Porque a nossa mente, a nossa cabeça, não seria movido pelo nosso coração, mas seria movido pelo Espírito. Eu estava conversando com o irmão, e o irmão falou para mim, tem um irmão aqui, pastor, que se for dia do jogo do Corinthians, ele não vai no culto. Falou o santista ali. Não, irmão, mas pensa, não, eu estou falando de algo, mas que é real, viu? Isso é um fato real. Estou inventando moda. Aí, irmãos, como é que pode alguém
em sã consciência, crente, falar um negócio desse, porque a pessoa falou, ó, não, dependendo do jogo, bom, então já sei que se for a final, ele não vem. E se ele vir, vai ficar no celular aí, ó, o jogo todinho, assistindo no celular, torcendo. A carne, a cabeça, porque o que o Espírito Santo diria? Me ajuda. O que você acha que o Espírito Santo diria para um irmão desse, na hora do jogo, dia de culto, o que o Espírito Santo diria? Ah, vocês também ficam, né? Mas estão compactuando com o irmão. Irmãos, eu me sentiria mal de, no dia de compromisso com Deus, eu renunciar, estar na igreja, na presença de Deus, para ficar assistindo um jogo, amado. Tem que ser muito carnal. Tem que ser muito coração idólatra. Meu irmão, porque nem decisão da Copa do Mundo me impede de vir servir ao Senhor. O Espírito Santo então não falou ainda, renuncia, renuncia. Porque quando, amado, eu estou em Cristo, as coisas de Cristo, elas passam a ser a prioridade na minha vida, precisam ser. Se você quiser viver uma vida diferente, se você quiser viver uma vida como um cristão verdadeiro, se você quiser viver uma vida que agrada ao coração de Deus, nós vamos ter, amado, que buscar mesmo a transformação. Será que o Espírito Santo não fala, porque as pessoas hoje vivem, cada um a Deus dará, cada um a sua própria consciência, mas a Bíblia fala que nós devemos ter a mente, a consciência de Cristo, e se temos a mente de Cristo, certamente precisamos começar a pensar nas coisas que o Senhor faria, e nós fazermos como Ele fez, ou como Ele faria, nesse mundo, nesses dias. O Espírito Santo, nós precisamos dar condições a Ele. Temos um coração quebrantado diante de Jesus Cristo, porque Jesus falou que aquele que ama Ele, certamente obedece os mandamentos dEle. E nós aprendemos. É ou não é? Nós aprendemos, nós sabemos. Irmãos, quando você tem um encontro com Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, a primeira coisa que você e eu recebemos é discernimento do que é certo e do que é errado. É discernimento do que é certo e do que é errado. Por isso o apóstolo Paulo falou, olha, o que eu devo fazer, o que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que não quero fazer, eu faço, porque a nossa carne é violenta, a nossa carne, amado, não converte, a nossa carne, amado, ela não anda a favor do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos manda matar a nossa carne, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, e dá uma lista de um monte de coisas que nós, um monte de pecado que nós devemos nos afastar, deixar, que nós devemos nos renunciar o pecado. Se eu quero viver no caminho da santidade,
Eu preciso deixar os pecados para trás. Eu preciso deixar de pecar. Ah, mas mesmo assim eu peco. Mesmo assim a gente peca, é ou não é? Então eu quero, irmãos, eu quero então pedir ao Espírito Santo, eu não quero ficar pecando. Então, antes do pecado, fala comigo. Antes do pecado, me avisa. Antes do pecado, me convence. A placa de pare está antes de você chegar nela. Quando você vai, os irmãos já foram para a praia, lá no Guarujá eu vi lá uma placa, proibido nadar neste local. Já foi alguma praia que tinha a placa de proibido nadar no local? Mas já reparou que sempre tem alguém nadando no local? Sempre tem alguém nadando lá. Lá no Guarujá tinha a placona lá, proibido nadar nesse lugar, perigo de afogamento. Mas tinha uma turma que estava por lá. Eu não tive coragem, não tenho coragem, e não vou tentar Deus não, amado. Se a placa está dizendo, a placa está antes de eu chegar na praia. Então, antes de eu entrar, já tem um aviso. Então, antes de nós pecarmos, nós queremos que o Espírito Santo nos avise, amém? Antes de pecar, antes de fazer uma coisa errada, antes de você querer desistir, né? Se afastar da igreja, não, porque a igreja, não, porque o rei, sei o quê, ir para o mundo, ir para a balada, o Espírito Santo fala, não faça isso. Você vai se arrepender. Você está entendendo o nível que a igreja está precisando do Espírito Santo, amado? Porque você está vendo muita presepada aí, das igrejas. Igrejas envolvidas. Um pastor comprou uma casa de 30 milhões. Irmão, para que uma casa de 30 milhões? Você está querendo comprar uma de 300 mil, já é impossível. Aí o pastor vai lá e compra uma casa de 30 milhões. Semana eu vi a irmã descendo a lenha lá num pastor, ele estava num carro de 1.300.000 reais. Meu Deus, 30 milhões, mas nós comprava aqui o quarteirão todinho, comprava até a congregação. Deixava eles até chateados. Falei, não, pode dar aqui que nós vamos comprar, não tem jeito não. Comprar o quarteirão todinho, para a igreja, amado. Para que eu vou morar numa casa de 30 milhões? Muita. Aí eu pergunto, o Espírito Santo não deve ter falou, não faça isso, você não precisa de uma casa de 30 milhões. Para que você quer uma casa? Não compra. Não, mas ele vai lá e compra. O Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo, não compra uma casa de 30 milhões, porque não tem fundamento. Bom, agora eu falei dos ricos, vamos falar dos pobres, né, mano? Que é a nossa cara que é pobre, né? Mas o Espírito Santo precisa dar direção para mim e para você também. Para que nós não erremos e depois soframos as consequências. Porque se eu errar, pode crer que a consequência vem. Irmão, nós estamos precisando do Espírito Santo, porque tem muita gente
andando com a sua própria consciência e está batendo cabeça, e está sofrendo, e está dando mau testemunho, está vivendo a vida. Será que o Espírito Santo não pode, naquele momento de ira, que o crente quer falar um palavrão, o Espírito Santo não pode vir e falar: fala não. Quem fala palavrão aí? Não levanta a mão não, é só uma brincadeira aqui. Não faz isso não. Mas o irmão é uma bênção, é lindo, maravilhoso. A irmã Mariquinha, que linda, maravilhosa. Mas pisa no calo da irmã para você ver aonde foi parar a Mariquinha. Pisa no pé do Joãozinho. Negócios escusos. Negócios escusos. O irmão 171. O Espírito Santo não tem que falar com o irmão. Fala: meu irmão, isso aí é 171. É estelionato. Olha o nível que eu estou querendo, irmãos. Porque a gente fala para o irmão: não faz isso não faz esse tipo de negócio não, está errado. Isso não é de Deus. Mas ele não ouve a gente. Se ele não ouvir a gente, pelo menos ouça o Espírito Santo. A gente fala: irmão, você precisa mudar de vida, parar com presepada. Aí passa, o irmão está lá com presepada de novo. Então, irmão, nós vamos buscar o Espírito Santo. Eu falo, você não ouve? Eu falo, você não obedece? O seu líder fala, você não obedece? Então busca o Espírito Santo. Vai lá e pergunta para ele: Espírito Santo, isso aqui que eu estou fazendo, o senhor aprova ou não? E se ele falar que não, você não faz. Amém? Porque senão a gente desembesta. Aí Deus falou, faz que nem o Balaão, Deus falou, mas ele fez tudo errado. Senhor, eu posso amaldiçoar o seu povo? Pode não. Pode não. Não vá. Não amaldiçoe. Aí ele foi lá e quis amaldiçoar o povo. E às vezes nós estamos que nem Balaão, amado. Deus está falando: não faça, e a gente faz. Não engane, e a gente engana. Não enrola, e a gente enrola. Seja verdadeiro, e a gente é falso. Fake. Envolvido em presepada, coisa errada. E não é só o Espírito Santo falar não, ele tem que te convencer do pecado, porque o que nós fizermos e é errado, tem que convencer, porque se convencer, aí a gente se arrepende, aí a gente pede perdão. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Às vezes fala um negócio para a pessoa e depois se arrependeu do que falou. Agora é tarde, já falou. Ah, não, olha, você me perdoa. Não, agora eu sei o que você pensava de mim. Agora eu sei que você pensava de mim. Agora eu sei, ó, daqui o dedinho que eu não quero mais sua amizade não. Tá, acabou, separou. Famílias destruídas. Problemas conjugais. Tudo que a Bíblia fala para não fazer, amado, o Espírito Santo consolida. E a gente só tem que obedecer. É só obedecer, só obedece. Só isso. Isso é a maravilha do Evangelho. Obedecer.
A maravilha do Evangelho, amado, é submeter a palavra de Deus. Porque de Gênesis a Apocalipse, ela nos ensina o caminho que nós devemos andar, o caminho que nós devemos fazer, o caminho que nós devemos viver, o caminho que nós devemos falar. E eu estou aí no bolo com você, viu? Porque eu que estou buscando, eu que estou clamando ao Espírito Santo para Ele ter misericórdia, porque eu não quero errar. E se errar, eu quero errar menos. Quero errar menos. Porque nós estamos buscando o caminho da perfeição. Estamos buscando o caminho da santidade. Mas para eu andar no caminho da santidade, eu tenho que ir deixando o pecado para trás. Coisa errada. Eu tenho que acertar a minha vida, eu tenho que deixar as coisas erradas para trás e buscar aprender a viver de uma maneira correta, conforme o coração de Deus. Amém, queridos? Eu preciso ouvir o Espírito Santo. Você precisa ouvir o Espírito Santo? Eu preciso, é isso que eu gosto, é isso que eu quero na minha vida. O Espírito Santo convence. E convencer, amado, tem que ter argumento. Convencer tem que ter argumento. Não basta falar, né? Não, ó, assim não é bom. Olha, eu gosto assim. E aí a pessoa vem e fala, ó, eu gosto assim, ó. Tá vendo? O copo aqui, assim é o padrão. Aí um dia você veio e falou assim, ah, não. Eu gosto assim. Só que para mudar, você tem que convencer que assim não é melhor. Você tem que convencer que do outro jeito é melhor. Você tem que aplicar aqui algo, falar assim, não, eu vou fazer aqui um TCC para mostrar que do outro jeito é melhor. Olha o sofrimento do Espírito Santo, amado. Se é que ele sofre, né? Olha o sofrimento do Espírito Santo, linguagem humana. Porque não basta o Espírito Santo falar, não faça isso. Aí ele tem que vir, não faça isso, porque você vai se estrepar, você vai trupicar, você vai bater cabeça, você vai se arrebentar. E às vezes, mesmo assim, a gente faz errado. Mesmo assim, você quer fazer do seu jeito, sem ouvir o Espírito Santo. Ele quer e veio para nos convencer. O Consolador. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu continuo na outra parte. Mas hoje, Ele nos convence do pecado. Tem pecado na sua vida? Tem pecado na nossa vida? Amado, nós estamos buscando a justiça de Deus. Porque conforme vai passando, eu quero errar menos. Mas para que eu erre menos, para que você erre menos, você precisa ouvir o Espírito Santo falar no seu ouvido. E o que Ele mais vai falar certamente conosco é não, 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 não e não. Você viu os 10 mandamentos? É 10 não. É 10 não. Mas o não de Deus salva a sua alma. É para barrar, é para colocar uma placa. Pare, não passe daqui. Não faça dessa maneira. Não haja assim.
E se a gente não alcançar, amado, esse nível de ouvir o Espírito Santo, você vai viver uma vida com problema, uma vida com consequências erradas, consequências terríveis por causa de erro, por causa de não ouvir a palavra e não obedecer os mandamentos. Senhor, eu quero te ouvir, eu quero ser convencido, Senhor. Fale ao meu coração, fale à minha mente. Eu quero obedecer, eu quero submeter, eu quero aprender esse caminho para ser conduzido, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Certamente a sua vida será muito diferente daqui para frente, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nessa noite, eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero mudar de vida. Nunca é tarde para mudar. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há arrependimento. Enquanto há vida, há quebrantamento. E esse ano a proposta é a nossa dependência do Espírito Santo, de nos encher. Irmão, mas não é encher para ficar saltando, pulando, girando, rodando. E a vida não transforma. E a vida não muda. E o testemunho é ruim. É ter consciência. É juntar a nossa consciência com a direção do Espírito e deixar ser guiado pelo Espírito, deixar ser conduzido em qualquer lugar da face dessa terra. Quando eu trabalhei na Telefônica, eu viajei bastante nesse estado de São Paulo. E aí quando eu ia, pegava a viagem para uma cidade, tinha aquelas pessoas, aqueles homens, que já vinham conversar comigo e falavam: você vai para tal cidade, lá tem um lugarzinho assim, lá tem um lugarzinho assado.
Meus irmãos, eu nunca me deixei levar por isso. E eu ficava muito indignado, porque eram homens casados. Homens que tinham família. Para que tem na cidade do interior buscar aquilo que ele tem, que ele não precisa, porque em casa ele tem família? Para quê? O Espírito Santo diz: não, você não precisa disso. Você já tem o que eu dei, e o que eu dei é bom, e o que eu dei já satisfaz. E era muito gostoso voltar de uma viagem, amado, chegar em casa, encontrar ali sua esposa, seus filhos. É tão gostoso voltar para casa e voltar feliz, porque olha, nada desviou a vida do caminho certo. A gente não pode, nós temos que viver uma vida conduzido pelo Espírito, na dependência do Espírito. Eu prefiro muito, como o tema dos jovens, incendiários ou incendiados. Sim, fogo de Deus, mas para fazer o que é certo. Fogo de Deus para renunciar o pecado. Fogo de Deus para se afastar das presepadas. Fogo, a chama. Na chama, o pastor Sandro pregou uma palavra muito boa lá no Encap Vide, nosso Encap dos pastores. Uma chama, porque se a gente tem uma chama dentro da gente, amado, se existe uma chama que queima dentro de você, esta chama, ela vai conduzir a tua vida, porque esta chama é o Espírito Santo atuando, é o Espírito Santo queimando, e você se apaixona pelas coisas de Deus. Você se apaixona pelo Espírito Santo, você se apaixona pela obra, você se apaixona pelo reino, você se apaixona pela salvação das vidas. Nessa noite, eu quero clamar isso. Eu quero clamar: Senhor, mantenha essa chama acesa. Tem misericórdia. Fale aos meus ouvidos e conduz a minha vida de uma forma que agrada o teu coração, em obediência, em submissão, em nome de Jesus. Se você entendeu e isso é o seu desejo também, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Nós vamos clamar ao Senhor, vamos invocar o Espírito Santo e dizer: Senhor, eu quero ser conduzido pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez
Nosso amigo Santo Espírito, Clamamos pela tua presença, Espírito Santo. esperamos pelo teu soprar. Com teu óleo venha nos ungir, e com teu fogo, e com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Continue falando com Deus, irmãos, porque é a sua vontade, é a nossa vontade, é a nossa vontade. É a nossa. É o que nós queremos. Espírito Santo, é o que nós queremos. Meu Deus, dependência, 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 obediência, submissão. Queremos ouvir a tua voz, meu Pai, não queremos andar nesse mundo de qualquer jeito. Não queremos, meu Pai. Oh Deus, não queremos sermos enganados pelo pecado, sermos enganados pela a nossa consciência. Não podemos ser enganados pela nossa carne, Senhor, porque nós queremos andar no Espírito, ser direcionados, queremos ser direcionados pelo Espírito Santo, Senhor. Ah, meu Deus, fale. Meu Deus, fale com a voz audível. Conduza-nos, meu Pai, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Conduza-nos em todas as áreas da nossa vida. Meu Deus, nós não queremos ficar errando. Não queremos, meu Pai, pisar na bola. Meu Deus, não queremos viver consequências ruins por decisões erradas. Meu Deus, não queremos sofrer sem necessidade. E muitas vezes nós sofremos por nossa causa mesmo, Senhor. Muitas vezes o sofrimento vem porque nós é que arrumamos para a nossa cabeça. Fomos nós mesmos, meu Pai, que atraímos as consequências por decisões erradas, por atitudes contrárias, por não ouvir a voz do Espírito. Meu Deus, por causa da nossa surdez espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor,
tem misericórdia. Meu Deus, nós estamos buscando uma transformação verdadeira. Uma transformação, meu Pai, real, viva, eficaz. Porque nós não queremos viver na mediocridade. Não queremos ser medíocres. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Não queremos, meu Pai, viver debaixo de prisões. Meu Deus, não queremos, meu Pai, viver debaixo de prisões. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor nos dê a liberdade, que o Senhor nos dê a libertação, que o Senhor, meu Pai, ó Deus, meu Pai, nos conduza, nos ensine, nos eduque, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Queremos nos humilhar na Tua presença. Queremos nos humilhar diante de Ti, Senhor. Nos arrependendo dos nossos pecados. Meu Deus, nos arrependendo dos nossos erros, das nossas atitudes. Liberta, Senhor, liberta-nos. Meu Deus, traz libertação, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Espírito Santo, queima este mal. Queima este mal, Senhor. Envia os Teus anjos. Envia os Teus anjos aqui neste lugar, meu Pai. Com espada desembainhada, Senhor. Para que haja libertação. Para que haja libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus. Não deixe os Teus filhos, as Tuas filhas sofrerem na mão de Satanás. Não deixe os Teus filhos, as Tuas filhas sofrer na mão dos demônios. Meu Deus, quebra as correntes, quebra as cadeias. Em nome de Jesus. Meu Deus, tira, Senhor, todo o entupimento do nosso ouvido, todo o entupimento, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Oh, ricalamastrianda ali canta la marabalas. Senhor. Incendeia, Senhor. Incendeia-nos com Teu Espírito. Aviva, meu Pai, uma chama dentro de nós. Aviva, meu Pai, uma chama dentro de nós. Ricalamastrianda ali canta la marabalas.
Aleluia. Aleluia. Vem, Espírito. Ai, Espírito Aleluia. Santo. Aleluia. Santo, 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 leva sereba, serere, santo, Vem, Espírito, te desejamos, Espírito Santo, te desejamos. Te desejamos, Espírito Santo, te desejamos. Ora, baixinho, ora, baixo, ora, baixo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador.
ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Louve, adore. Louve ao Senhor, adore Ele. Das suas palavras. Te adoramos, Senhor. Tu és digno de toda adoração, de todo louvor. Te amamos. Declaramos o nosso amor por Ti, Senhor. Rica lama sirianda ali canta la marabala. Rica lama sirianda ali canta la marabala. Canta lama sirianda ali rala marabala. Canta lama sirianda ali canta la marabala. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Aleluia, te adoramos. Te adoramos, te adoramos.